Pessoal, boa tarde, galera aí do segundo ano. Vamos começar a dar uma explicadinha aqui sobre matrizes, beleza? Se liga só, matriz não é um assunto difícil, certo? Basta você ter a consciência de que matriz ela é muito útil para que nós possamos organizar determinados dados, tá certo? Se você for olhar, por exemplo, é o dia do seu aniversário, você vai ver qual é a semana, qual o dia da semana, olha o mês. Essa organização dos dias num calendário é uma matriz. O cubo mágico, se você pega o cubo mágico, você vai ter ali três linhas, três colunas, certo? Onde você vai organizar as cores. E cada quadradinho daquele que forma o cubo mágico, cada quadradinho daquele é um elemento de uma matriz, tá certo? Então a matriz ela é uma organização de dados, certo? A gente organiza esses dados em linhas e colunas. Veja só aqui. Eu tenho nesse exemplo a venda de bolo em uma confeitaria, né, no primeiro bimestre do ano, nos meses de janeiro e de fevereiro. O de chocolate em janeiro foram vendidos 500, em fevereiro 450. Morango em janeiro 450 e em fevereiro 490. Beleza? Essa tabelinha eu posso transformar em matriz. Olha aqui, ela sendo transformada em matriz. A matriz eu coloco uma. A princípio eu vou colocar. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo, não é? Coloco uma letrinha aqui, certo? Uma letra maiúscula que vai indicar a matriz. Né? Essa matriz A pode ser representada entre colchetes, entre parênteses, certo? Entre barras, certo? Parecida com um número modular, mas isso aqui não vai obrigá-lo a ser um módulo, não, certo? Beleza? Não confundir. Então, a matriz pode ser representada assim, certo? Ah, eu quero uma matriz desse jeito aqui. Vou botar 3, muito lindo, 3, 5, 7, 4, 9 e 2. Pronto. Isso é uma matriz também? É. Certo? Tenho aqui a linha, outra linha e mais uma, duas, três colunas. Aqui, ó. Linha, linha, coluna, coluna, coluna. Beleza? Não ficou bonito, mas importante que você entenda, certo? Onde você tem linhas e onde você vai ter colunas, certo? Coluna. Lembra da construção de uma casa. Quando você olhar para o telhado na sua sala, você está ali na sua sala, você olha para o telhado, você vai ver aquela madeira atravessada, ali é uma linha, ali ó, no telhadinho da sua sala, tem uma madeirinha, certo? Na horizontal é a linha, tá ok? Vai ter aqui um telhadinho simples, está aqui na sua sala de aula. Você vê aqui, olha só, essa partezinha daqui, certo? Fazendo aqui é a linha do telhado. Ó que coisa fácil, certo? A linha do telhado. A linha do telhado, ela é apoiada em pilares. Esses pilares, o que é que a gente diz? Esses pilarezinhos que apoiam a linha. Misericórdia. Esses pilares são as colunas. Então não tem mais como você enganar-se quem é linha e quem é coluna numa matriz. Linha e as colunas. Certo, pessoal? Então, vamos lá dar prosseguimento aqui. Os elementos dessa matriz, tá certo? Os elementos dessa matriz. Preste atenção aqui. Esse 500 aqui, certo? Esse 500, ele é o primeiro elemento da primeira linha. Ele é o primeiro elemento da primeira coluna. Então ele é o elemento A11, certo? Ele é um elementozinho
A, 1, 1. Por quê? Porque ele está no lugar 1 da linha e no lugar 1 da coluna, certo? Primeira linha, primeira coluna, ok? Essa matriz aqui ela é 2 por 2, tem duas linhas e duas colunas, tá ok? Se ela tivesse 3 linhas e duas colunas, seria 3 por 2, tá certo? Sempre primeiro linha, depois coluna. Primeira linha, depois a coluna. Primeira linha, depois a coluna. Ok? Elementos dessa matriz que a gente vai trabalhar vão ser justamente eu traduzir esses números de acordo com as suas posições, certo? Esse 500 é o A11. Por quê? Porque ele está na linha 1 e coluna 1, tá certo? A12, ele está na linha 1 e coluna 2, 400. Esse aqui, ó, está na linha 2, coluna 2, 490 vai ser o A22. Se eu tenho aqui, ó, mais uma vez, tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em primeiro lugar, essa matriz F, tem um Fzinho aqui. Na matriz F, que nós estamos vendo aqui, essa matriz é uma matriz, olha, 2 por 2, duas linhas, duas colunas, tá certo? Então, essa aqui eu tenho duas linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 4, certo? Matriz 2 por 4. A orelhinha do 4 ficou grande, mas vamos lá. 2 por 4, certo? Duas linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Eu quero o elemento 3, certo? Elemento 3. Quais são as coordenadas, o A e J do elemento 3, certo? Que a gente sempre sabe que ela vai trabalhar aqui, ó. A e J, certo? A e J. I relativo às linhas, J relativo às colunas. O 3 está na linha 1, certo? Então, o A 1, 3 está 1, 2, terceira coluna. O elemento A1, 3 é o elemento que está na primeira linha. Aqui, primeira linha. Então eu sei que ele só pode ser 1, 2, 3 ou 4. Eita! E agora? Terceira coluna. 1, 2, 3. Então, primeira linha, terceira coluna. Esse númerozinho 3. Feito o joguinho da batalha naval, certo? Eu quero o elemento A2, 4. Então ele está na segunda linha. Só pode ser 5, 6, 7 ou 8, né? Segunda linha, quarta coluna. Então vai ser esse 8 aqui, ó. Número 8, certo? Meu Deus do céu. Número 8. Beleza, tranquilo. Então, encontrar os elementos de uma matriz, certo? É dessa forma. Eu tenho a matriz, eu digo o elemento 5, 6 na matriz. Então você vai lá na quinta linha para a sexta coluna. Quando você tiver a intersecção, tiver a união, certo? Você passa uma linha aí, ó, nessa coluna aqui. No caso 2, 4. E na quarta passa. Onde foi que ela se juntou? Aqui, ó, no elemento 8, certo? Interceptaram aqui no elemento 8. Então você vai encontrar o elemento a partir disso daí. Beleza? Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Tipos de matrizes. Essas matrizes pode ser uma matriz linha. Matriz linha só vai ter linha. Tem uma linha, certo? Pode ter várias colunas, mas só tem uma linha, certo? Só tem uma linhazinha.
A matriz coluna já é o contrário, ela só tem uma coluna e pode ter várias e várias linhas, tá certo? Isso é muito encontrado em, quando vocês forem trabalhar, no caso física, em vetores, certo? Eita! Mas de que eu aprender a escrever com esse mouse vai ser uma coisa muito linda. Vetores, geralmente você vai ter o vetor x, y e z dos vetores, tá certo? Então geralmente são matrizes linhas ou matrizes colunas, tá certo? Os vetores, pode olhar lá com o professorzinho de física de vocês, certo? E ele vai trabalhar isso com vocês também, certo? Geralmente na física do primeiro ano, lembra daqui quando a gente está trabalhando grandezas escalares e grandezas vetoriais, aí os vetores que geralmente vão ter que ter o módulo, direção e sentido, tá certo? Então eles estão baseados em x, y e z. Eles vão utilizar matrizes, coisa linda, é? Matriz nula, é tudo zero, todos os elementos deles são zero. Então a matriz 2×3, duas linhas, 3 colunas, e todo elemento dela é igual a zero. Matriz quadrada, pronto, o número de linhas e o número de colunas é o mesmo, tá certo? 2×2, 3×3, 4×4, 20×20, 1000×1000, tá certo? São iguais. Já aqui, matriz identidade, ela vem trabalhar um conceito aqui de diagonal principal. O que é isso? Olha só, tem aqui diagonal, isso é a principal. Se eu quero a secundária, ó, toda vez indo da esquerda para direita, certo? Acá, ó. Aqui, diagonal principal. Voltando, diagonal secundária, beleza? Mas aí vê só, o que é a matriz identidade? Essa matriz identidade, ela é representada pelo I e um N, mas não venha com questão de identidade não, que isso dói na alma, tá certo? É a matriz identidade, certo? É IN, mas não diga identidade não, isso mata um. Vamos lá, os elementos da diagonal principal são iguais a 1, os demais todos serão 0, beleza? Então olha aqui, todos os outros elementozinhos que irão compor essa minha matriz 3×3, olha aqui, ó, zeros e zeros. Só na minha matriz principal é que eu vou ter, só na minha diagonal principal, desculpa aí, só na diagonal principal da matriz é que eu vou ter, certo? Todos os elementos iguais a 1, certo? Seguindo, matriz inversa. A matriz inversa, nós vamos trabalhar dentro dela uma multiplicaçãozinha de matriz, coisa muito legal. Faz mesmo assim só quando você vê a primeira vez, mas depois que você for praticando ela fica mais simples, certo? Mas olha só, no caso a matriz inversa, certo? Matriz inversa vai ser a matriz elevada a -1, né, na sua simbologia. No caso tem aqui B, essa matriz, a matriz inversa de B, ela aqui é elevada a -1. E a gente vai chegar nessa matriz inversa da seguinte forma, olha só, você tem 2 e -1, tá certo? 2 e 1 aqui, esse 1 fica negativozinho e o 2 rotaciona para cá, tá certo? Esse 5 vai ficar negativo e o 3 rotaciona, certo? Você vai pegar os elementos aqui, ó, uma dicasinha, tem a diagonal secundária, diagonalzinha secundária, esses dois termozinhos daqui da diagonal secundária, certo? Os limites aqui, o 1 e o 5, eles mudam de sinal. E os elementos que estão nas suas linhas, eles vão rotacionar, tá certo? Pronto, para começo de conversa, para não ficar uma coisa muito pesada na cabeça de vocês. Olha, o 5 está no mesmo canto, negativo. O 1 está no mesmo canto, negativo. O 3 rotacionou, ó,
foi para cima. E o 2 rotacionou, veio para baixo, tá certo? O 3 foi para cima, né? Rotacionou assim. E o 2 rotacionou para cá, ao contrário. Já fiz minha matriz inversa, tá certo? Esta matriz inversa, quando eu quero saber que ela está correta mesmo, tá certo? Eu faço a seguinte situação: eu multiplico, deixa eu dar uma limpada aqui no desenho. Opa! Eu multiplico a minha matriz original pela matriz inversa. Nessa multiplicação, que é assunto da nossa próxima aula, certo? Adições, subtrações, multiplicação por um único número. Vamos lá? O resultado vai ter que dar uma matriz identidade. Lembra? Matriz identidade. Diagonal principal 1 e os demais números, demais elementos iguais a 0. Pronto. Essa é a minha matriz inversa. Vou formular minha matriz inversa. Formulei. Na hora que eu formular minha matriz inversa, quando multiplicá-la pela matriz original, vai ter que resultar numa matriz identidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Matriz inversa. Matriz transposta. A matriz transposta, para quem tem a língua presa, faz lá. Matriz transposta é nossa, mas vamos lá. Eu vou apenas fazer uma troca de linhas e colunas, tá certo? O símbolo vai ser ele com um T, não confundir com a inversa. A inversa eu tomo como base essa diagonal secundária, certo? Há uma troca de sinais e uma rotação dos números da linha. Aqui já é o contrário. Eu pego esse 1, certo? Tem 1 e um 0 aqui. Eu vou fazer. Eu vou rotacionar para cá. 0 e 1. Pega esse 1, rotaciono para cá. Aqui. E esse 2, vou rotacionar para cá também. O que é que eu vou ter? Eu vou ter uma modificação nessa contagenzinha aqui, ó, nessa simbologia aqui de linhas e colunas. Aqui eu tenho o que? 3 linhas e 2 colunas transpostas. Ela vai ficar só com 2 linhas e 3 colunas. Por quê? Porque esses elementos que são linhas irão se transformar em colunas. Primeiro 1, depois o 0. Vê como você está contando na linha. Na linha, ó. Tá vendo a linha? Deixa eu limpar aqui. Olha só na linha. Tô contando, ó. Nada, 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 nada. Primeiro 1, depois o 0. Nessa linha, nada, nada, nada. Primeiro 0, depois o 1. Nessa linha aqui, nada, nada, nada. Primeiro 1, depois o 2. Viu como é que eu, quando estou fazendo uma linha, quais são os que eu atinjo primeiro, que eu corto primeiro? Cortei 1, depois o 0. Então, se essa linha se transforma numa coluna, eu vou ter que vir de cima para baixo. Então, quem é o que vai ter que aparecer primeiro? 1, depois o 0. Aqui, ó. Vem a coluna, cortei 1, depois o 0. Tá certo? Vem a coluna, cortei o 0, depois o 1. Certinho. E vem outra coluna, cortei 1 e depois o 2. Ok. Então, a transposta é isso. Você vai pegar as linhas e vai transformá-las em colunas. Agora, mantendo a sequência, tá certo? Mantendo a sequência, certo? Lembrando que vai haver uma inversão dos parâmetros aqui de linhas e colunas, salvo a exceção se for uma matriz quadrada, que é a matriz quadrada, se ela é 3 por 3, mesmo eu invertendo as linhas, transformando em colunas, ela continuará 3 por 3. Ok, pessoal? Matriz oposta ou matriz simétrica, tá ok? Eu vou apenas trocar o sinal dos elementos, certo? Oposto ou simétrica, eu vou trocar os sinais de todos os elementos, não confundir com essa troca de sinal que a gente fez aqui, certo? Que é outra situação. Matriz inversa, na próxima aula eu vou ver se eu arrumo uma canetinha melhor da gente fazer umas contas, que eu tô aqui com o mouse. Você vai fazer mais uns exemplos, tirando esse, fazer outros exemplos justamente para a gente trabalhar a multiplicação, tá certo? Esse aqui não, a matriz oposta, eu mudo os sinais, um positivo, um negativo,
3 positivo, 3 negativo. 2 positivo, 2 negativo, 2 positivo. 0 é 0. Menos 3, 3. 4 com menos 4. 0 mantém. Menos 1 com 1. Certo? Então, todos os elementos daqui de A, quando fizer a matriz A menos, certo? A matriz menos A, que é a matriz oposta. Então, todos os elementos aqui terão seus sinais alterados. Sinais na sua operação oposta, tá ok? Quem é positivo aqui, na oposta vai ficar negativo. Quem é negativo na matriz original, na matriz oposta fica positivo. Tá certo? Beleza? E matriz igual, certo? A igualdade entre matriz só acontece somente quando todos os elementos dessa matriz são iguais aos elementos da segunda matriz, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Se elas são iguais, com certeza o elemento D tem que ser igual a 4. Ok, pessoal. Por hoje foi. Por hoje eu queria apenas mostrar a vocês o que é uma matriz, por que a gente representa ela, certo? Os elementos de uma matriz, como é que a gente pode encontrá-los, certo? Que é como aquela teoria da batalha naval, procura por linhas e colunas, certo? Linha, coluna, onde ela encontrou, eu tenho aqui o meu elemento, tá certo? É como se fosse um alvozinho, você vai atirando nos elementozinhos, certo? Os tipos de matrizes, né? A linha, coluna, nula e quadrada, beleza? Matriz identidade, a matriz inversa, tá certo? Que as matrizes inversas a gente tem justamente esses elementos vão ficar negativos se os outros sofrem uma rotação. A matriz transposta, que a gente vai ter uma rotação inversa da matriz trabalhada anteriormente, da matriz inversa, né? Vai ser uma rotação contrária, para que a gente trabalhe apenas a transformação de linhas em colunas, certo? A transposta a gente trabalha a transformação de linhas em colunas. Na inversa, a gente, além de fazer uma rotação dos elementos, certo? Os elementos de linha transformando em coluna, ainda há uma modificação dos sinais, ok? E por fim, matriz oposta ou simétrica, que é a alteração dos sinais, certo? Quem é positivo na original fica negativo, quem é negativo na original fica positivo, e a matriz igual, que ela tem que ter todos os elementos iguais. Ok, pessoal? Então, para a próxima aula, não sei se mais tarde a gente faz mais alguma coisa, se daqui na semana a gente faz alguma live para tirar alguma dúvida. Quem tiver dúvida, fala comigo pessoalmente, certo? Pessoalmente não, né? Fala comigo lá nas redes sociais, no Insta, no Zap, coloque aqui nos comentários também do vídeo, certo? Qualquer dúvida sua, a gente pode fazer mais vídeos pegando só aquele tema que você está com dificuldade, certo? E vamos manter aí o ritmo de estudos, ok? E vou tentar ver se eu acho uma caneta, alguma forma mais simples de escrever para vocês, porque está muito feio desse jeito, certo, pessoal? Ok? Todos cuidem-se, fiquem em casa e até a próxima aula.